Fala pessoal, tudo bem? Hoje no exemplo vamos aprender um pouquinho sobre uma função de soma chamada SomaSys. Uma função bastante útil onde você consegue realizar somas adotando vários critérios. Vamos lá na prática. A gente tem uma tabelinha aqui de uma venda de salgado em uma lanchonete durante a semana. Eu quero saber a quantidade de coxinha com recheio de frango de catupiry vendidas para viagem. Então vamos lá. Digita igual SomaSys. Primeiro ele pergunta o intervalo da soma, é aqui na coluna onde está a quantidade. Depois ele pergunta o intervalo do critério 1. Vamos adotar isso aqui como critério 1, que é o tipo de salgado. Depois ele pergunta o critério 1. Nosso critério 1 é o salgado coxinha. Depois ele pergunta o intervalo do critério 2, que é o nosso recheio. E o nosso critério 2 vai ser frango barra catupiry. Depois ele pergunta o intervalo do nosso critério 3, que vai ser a quantidade que foi vendida para viagem. E o critério 3 fecha aspas. Como a gente não vai colocar mais critérios, vamos fechar a nossa forma. E ele dá o resultado, 9 aqui. Então foram 9 coxinhas de frango com catupiry vendidas para viagem. Também podemos fazer de outro jeito, para não ter que ficar mudando toda hora. Vamos utilizar essa célula aqui, essa e essa. Então vamos lá. Nosso intervalo de soma vai ser aqui a quantidade. O intervalo de critério 1 é o nosso salgado. E o nosso critério 1 vamos colocar aqui nessa célula, que aí vai contar o salgado que a gente digitar ali, seja pastel ou coxinha. O nosso intervalo 2 é a nossa coluna de recheio. E vamos colocar o critério aqui nessa célula recheio. Conforme o que a gente digitar, ela vai entender e vai somar. Nosso intervalo de critério 3, se é para viagem ou consumido no local. E o nosso critério 3 vai ser o que a gente inserir nessas células, certo? Vamos fechar. Show de bola. Agora vamos fazer o teste. Eu quero saber quantos pastéis de frango para viagem. Foram 4. Se eu colocar para local, foi 0. Não teve nenhum pastel de frango no local. Vamos ver se teve de frango com catupiry. Teve 13 pastéis vendidos de frango com catupiry. Vamos ver coxinha. Coxinha de frango com catupiry consumida no local 3. Para viagem 9. Então foi isso aí, galera. Foi um exemplo bem simples, só para demonstrar mesmo para vocês um pouco dessa função SomaSys.